Bem-vindo a mais um vídeo. Casa deveria ser um lugar onde a gente se sente seguro, mas nem sempre é assim. Às vezes, o lugar onde moramos pode esconder segredos sombrios e assustadores. Número 1. A foto misteriosa escondida no sótão. Um usuário do Reddit que possuía uma casa de veraneio que quase nunca visitava, resolveu passar um tempo no local durante o verão. Enquanto fazia uma faxina geral, decidiu subir até o sótão, um espaço que raramente era aberto. Lá, ele encontrou uma fotografia antiga, bastante deteriorada, com riscos e manchas. A imagem vinha acompanhada da frase: "Você consegue vê-lo?" Segundo ele, era quase impossível enxergar qualquer detalhe com clareza. Só se via o contorno de uma casa, nenhum sinal claro de uma pessoa. Quando compartilhou a imagem com outros usuários na internet, a maioria também disse não conseguir identificar nada concreto. Até hoje ninguém sabe quem deixou a foto lá ou o que exatamente ela mostra. O mistério permanece sem resposta. Número 2. Tesouro medieval encontrado por acaso no jardim. Um homem que vivia na Áustria estava cuidando de seu quintal como de costume quando teve uma das maiores surpresas da sua vida. Enquanto cavava a terra para plantar algumas mudas, sua pá bateu em algo duro. Ao investigar melhor, ele acabou encontrando um tesouro arqueológico impressionante. Centenas de peças de joias antigas, incluindo anéis, braceletes e pratos de prata decorados. Em choque, ele chamou especialistas para avaliar a descoberta. Após uma análise, foi confirmado que os objetos tinham mais de 650 anos de idade. Ninguém imaginava que havia um tesouro escondido ali durante tanto tempo, bem debaixo de seus pés. Número 3. A ave mais perigosa do planeta invade residência. Na região de Queensland, na Austrália, um casal estava em casa preparando o jantar tranquilamente quando foram surpreendidos por uma visita inusitada e assustadora. Um casuar, ave nativa do país e conhecida por ser a mais perigosa do mundo, entrou pela porta da frente, que eles haviam esquecido aberta. Com mais de 2 metros de altura, o animal impôs medo imediato. O marido se jogou debaixo da mesa da sala de jantar para se proteger, enquanto a esposa saiu correndo pela porta dos fundos. Felizmente, o pássaro saiu por conta própria sem machucar ninguém. Vale lembrar que o casuar tem garras afiadas e pode correr a até 50 km por hora, o que o torna extremamente perigoso quando se sente ameaçado. Número 4. Manchas misteriosas nos azulejos do banheiro. Certo dia, uma mulher anônima notou algumas manchas marrons estranhas no piso do banheiro de casa. Sem ter ideia do que aquilo poderia ser, ela tirou uma foto e publicou em um grupo do Facebook, buscando ajuda. A imagem gerou muitos comentários de pessoas igualmente confusas, mas algumas responderam com uma identificação precisa. Eram ninhos de vespas-lama. Esses insetos constroem seus ninhos com barro e, segundo os cientistas, são comuns em várias regiões da Austrália. Elas caçam aranhas e as aprisionam dentro de suas pequenas câmaras de lama. Apesar da aparência estranha, essas vespas não representam risco para humanos. Para se livrar dos ninhos, basta raspar a superfície em que estão presos com cuidado. Número 5. Mosaico romano revela vila antiga sob residência. Luke Irwin e sua esposa haviam acabado de comprar uma casa no interior da Inglaterra e decidiram transformar o celeiro da propriedade em uma sala de jogos, com uma mesa de ping-pong. Durante as obras no jardim, os trabalhadores começaram a escavar o solo e encontraram algo completamente inesperado. Um mosaico de azulejos azuis e brancos muito antigo. Após investigações arqueológicas, descobriu-se que a casa havia sido construída sobre a maior vila romana já registrada no território britânico. A descoberta chamou a atenção de especialistas e curiosos do país todo. Imagine viver em cima de um sítio arqueológico sem saber. Número 6. 100 mil abelhas morando dentro das paredes. Um casal do Reino Unido comprou uma casa nova e, nos primeiros dias, notou alguns barulhos estranhos, como zumbidos vindo de dentro das paredes. No começo, acharam que era coisa da cabeça deles. Mas o som ficou mais frequente, e então chamaram um apicultor para investigar. O profissional ficou chocado. Havia uma colônia com cerca de 100 mil abelhas vivendo dentro da estrutura da casa. Segundo ele, os insetos poderiam estar ali há mais de 7 anos. Para removê-las, foi necessário encontrar a abelha rainha e desmontar parte da parede do quarto. Além disso, foram retirados 115 quilos de favos de mel. O pai da mulher ainda usou parte do mel para a produção caseira. Número 7. Cômodo secreto e assustador no sótão. Um usuário do Reddit chamado Nukestorm
havia acabado de se mudar para uma casa nova. Logo nos primeiros dias, decidiu subir até o sótão para conferir o local e acabou fazendo uma descoberta arrepiante. No canto do sótão havia uma pequena porta trancada. Quando ele a abriu e entrou, teve uma sensação estranha, como se algo ruim tivesse acontecido ali. O ambiente era sombrio e isolado, com uma cama velha e sinais de abandono. Ele comentou que, se alguém gritasse ali dentro, ninguém escutaria. As fotos publicadas online fizeram sucesso, com várias pessoas dizendo que o cômodo parecia saído de um filme de terror. Mas ninguém sabe quem usava aquele espaço ou para quê. Número 8. Ossos da Era do Gelo sob a piscina. Durante a construção de uma piscina no quintal de uma residência, os operários que estavam escavando o solo fizeram uma descoberta que parecia vinda direto da pré-história. Eles encontraram ossos antigos, enterrados a uma profundidade considerável. Após análises detalhadas feitas por especialistas, foi revelado que os ossos não eram humanos, mas sim pertencentes a um cavalo, ou outro tipo de mamífero de grande porte, que viveu há cerca de 14 mil anos, ainda durante a Era do Gelo. Uma descoberta impressionante que transformou uma simples obra em um achado paleontológico. Número 9. Cidade subterrânea revelada por acidente. No ano de 1963, um morador da cidade de Nevşehir, na Turquia, fazia reformas em sua casa quando derrubou uma parede do porão. Para sua surpresa, atrás da parede havia uma sala secreta que levava a túneis e corredores. Sem querer, ele havia descoberto a entrada da antiga cidade subterrânea de Derinkuyu. Arqueólogos foram chamados e confirmaram que o local tinha capacidade para abrigar cerca de 20 mil pessoas. A cidade possuía tudo: armazéns, estábulos, adegas, capelas e refeitórios. Ela é considerada a cidade subterrânea mais profunda da Capadócia, chegando a 60 metros abaixo do solo. Número 10. Bombas da Segunda Guerra embaixo do jardim. Um homem que vivia nas Ilhas Salomão resolveu fazer uma obra no sistema de esgoto da casa. Durante a escavação, encontrou algo metálico enterrado no quintal. Ao continuar cavando, descobriu nada menos que 101 bombas da Segunda Guerra Mundial. O susto foi enorme, mas por sorte nenhuma havia explodido. As autoridades locais foram acionadas e realizaram a remoção segura de todos os explosivos. Elas estavam ali escondidas há décadas, desde o período de batalhas no Pacífico, e ninguém fazia ideia de que o perigo estava logo abaixo dos pés. Número 11. Sala escondida atrás do espelho do banheiro. Samantha Hartzell notou que algo estava estranho em seu banheiro. Mesmo com a janela fechada, ela sentia um vento frio passando por seus cabelos. Curiosa, decidiu investigar a origem daquela corrente de ar. Ao retirar o espelho da parede, ficou chocada. Atrás dele não havia parede alguma, mas sim uma abertura que dava para uma sala secreta, escura e cheia de sacos de lixo e garrafas vazias. Samantha compartilhou tudo na plataforma de vídeos TikTok, e o vídeo viralizou rapidamente. Ela chegou a suspeitar que alguém poderia estar morando ali escondido. Uma situação assustadora que virou caso na internet. Número 12. Aquário gigante com peixes exóticos em casa. Jack Heathcote é um britânico apaixonado por peixes e decidiu levar esse hobby ao extremo. Ele construiu dentro da própria casa o maior aquário particular do Reino Unido. O tanque abriga mais de 50 peixes, incluindo arraias, piranhas e até um alligator pike. O aquário, instalado sob a cozinha, comporta 22 toneladas de água, o equivalente ao peso de 11 carros. Ele mesmo entra no tanque para fazer a limpeza. O único arrependimento? Ter feito o aquário embaixo da casa, em vez de construir uma extensão específica para ele. Número 13. Jacaré gigante surpreende família na piscina. Na Flórida, nos Estados Unidos, uma família se deparou com um visitante assustador em seu quintal. Um enorme jacaré, com mais de 3 metros de comprimento, havia entrado na piscina. A presença do animal foi tão impactante que até os policiais ficaram espantados com o tamanho dele. Em áreas como a Flórida, esse tipo de encontro não é tão incomum, mas continua sendo perigoso. O réptil foi removido em segurança, mas com certeza deixou todos de olhos bem abertos para a próxima vez. Número 14. Casa infestada por cobras escondidas. Uma família de Idaho ficou feliz ao comprar uma casa por um preço abaixo do mercado, menos de $180 mil. No entanto, a alegria durou pouco. Poucas semanas depois da mudança, eles começaram a ouvir sons estranhos e perceberam movimentos dentro das paredes.
descobriram que viviam acima de um antigo hibernáculo, um esconderijo natural onde milhares de cobras se reuniam para hibernar. A casa literalmente se movia com os répteis. Uma vez, um membro da família pisou em uma cobra no banheiro. Assustador demais. Número 15. Ossos humanos descobertos em quintal canadense. No Canadá, um casal estava aparando a grama do quintal quando notou ossos saindo do solo. No início, acharam que eram pedaços de plástico ou restos de brinquedos, mas ao cavar mais, perceberam que havia um esqueleto. Arqueólogos foram chamados e determinaram que os restos pertenciam a uma mulher indígena, que viveu entre os anos 1500 e 1600. A mulher teria morrido aos 24 anos, e seu corpo estava surpreendentemente bem preservado. Uma descoberta histórica que transformou o quintal comum em um verdadeiro sítio arqueológico. Número 16. Máscaras de voodoo e boneca com pregos no sótão. Durante a limpeza da mansão histórica Steinway, localizada em Queens, Nova York, leiloeiros se depararam com uma descoberta no mínimo perturbadora. O casarão de 27 cômodos havia pertencido a Michael Halberian, e após sua morte, seus filhos decidiram vender os pertences da propriedade. Ao vasculhar o sótão, os leiloeiros encontraram um baú de madeira trancado. Quando conseguiram arrombá-lo, descobriram 5 máscaras estranhas, que pareciam ser feitas de couro de porco ou até pele humana, e uma boneca cercada por pregos enferrujados. O conjunto exalava uma energia pesada. Muitos especularam que fossem artefatos de rituais de voodoo, mas ninguém soube explicar exatamente por que estavam escondidos ali. Número 17. Suposto alienígena flagrado no Google Maps. Muitas pessoas gostam de procurar imagens estranhas no Google Maps, e de vez em quando aparecem coisas realmente assustadoras. Em um prédio na França, usuários da plataforma notaram uma figura misteriosa em uma sacada. À primeira vista, parecia uma pessoa qualquer, mas ao ampliar a imagem, ficou claro que aquilo não era humano. A figura tinha uma cabeça desproporcional, olhos muito grandes e corpo alongado. Alguns disseram que parecia um alienígena. Apesar das teorias, ninguém conseguiu explicar exatamente o que era ou de onde vinha. O que se sabe é que a imagem é bastante perturbadora e alimenta o mistério. Número 18. Fóssil de baleia com milhões de anos no quintal. Gary Johnson, ainda adolescente, fez uma descoberta inacreditável em seu quintal, no sul da Califórnia. Enquanto explorava a região atrás de casa, ele encontrou algo enterrado no solo. Era um fóssil enorme. Depois de contato com museus e especialistas, foi confirmado que se tratava de um fóssil de baleia com cerca de 17 milhões de anos. Na época, em 1978, o museu local recusou-se a remover o fóssil, alegando que não sabia como fazer o transporte com segurança. A peça continuou no local por décadas, guardando um pedaço da história natural do planeta bem no quintal de uma casa comum. Número 19. Senhora desconhecida aparece em foto de reforma. Durante uma reforma em uma casa antiga, um trabalhador chamado Adam tirou uma foto de um colega, registrando o progresso na reforma do telhado. No momento da foto, ele não notou nada de estranho. Mas ao revisitar a imagem mais tarde, percebeu algo sinistro. Uma senhora desconhecida, com expressão séria, estava parada na janela do andar de cima. O problema é que a casa estava vazia e ninguém sabia quem era aquela mulher. Mais tarde, descobriu-se que uma senhora idosa havia morrido naquela casa 3 meses antes. Seria o espírito dela que apareceu na foto? Muitos acreditam que sim. Número 20. Bunker da Segunda Guerra sob o quintal de casa. Lisa Marie havia acabado de se mudar para uma nova casa e ficou intrigada com um tampão metálico no chão do quintal, semelhante a um bueiro, mas sem marcações. Curiosa, decidiu investigar o que havia por baixo. Com a ajuda de especialistas, descobriu que se tratava de um bunker da Segunda Guerra Mundial. O local estava cheio de entulhos e era acessado por uma pequena escada. Existem 2 teorias sobre a origem do abrigo. Uma afirma que ele foi usado por operários de fábrica como local de proteção durante bombardeios, e outra diz que era um abrigo militar para soldados. De qualquer forma, era um pedaço de história escondido sob seus pés. Número 21. Porão com bonecas encarando visitantes. Em Phoenix, nos Estados Unidos, um restaurante chamado Haney's Bar guarda um segredo arrepiante em seu subsolo. Quem visita o porão encontra 15 bonecas antigas, posicionadas atrás de um portão de ferro. Todas estão viradas para quem desce a escada, como se estivessem observando. De acordo com os donos do restaurante,
A intenção era criar uma decoração excêntrica e misteriosa, mas o efeito foi mais assustador do que o esperado. Alguns clientes afirmam que as bonecas mudam de lugar e que há atividade paranormal no porão. E o mais sinistro, novas bonecas aparecem de tempos em tempos sem que ninguém saiba de onde vieram. Número 22. Dinheiro enterrado e morte misteriosa. Wayne Savage era um jardineiro que, durante um dia comum de trabalho colhendo brócolis, encontrou uma sacola cheia de dinheiro no terreno onde trabalhava. A quantia era de $150 mil. Ele entrou em acordo com a vizinha para dividir o valor, já que a sacola estava entre os terrenos, mas 2 dias depois, Wayne morreu de forma inesperada. Pouco tempo depois, a vizinha também faleceu misteriosamente. Ninguém soube explicar a origem daquele dinheiro e muitos acreditam que havia uma maldição envolvida. O caso virou um dos maiores mistérios locais relacionados a tesouros amaldiçoados. Número 23. 7 tubarões vivos encontrados em porão residencial. Após receber uma denúncia sobre tráfico de animais silvestres, autoridades da cidade de Lagrangeville, em Nova York, foram até a casa de um homem de 40 anos. Lá, encontraram algo que ninguém esperava: uma piscina improvisada no porão, contendo 7 tubarões vivos nadando. Também foram encontrados 2 tubarões leopardo e um tubarão martelo, já mortos. A polícia acredita que o homem estava criando os animais com intenção de vendê-los ilegalmente a colecionadores ricos interessados em espécies exóticas. O caso foi considerado um dos mais bizarros já enfrentados pela equipe de investigação. Número 24. Piscina construída sobre cemitério do século XVIII. Durante a escavação para construir uma piscina no bairro francês de Nova Orleans, operários encontraram diversos caixões enterrados sob o solo. O local fazia parte do antigo cemitério de São Pedro, fundado há mais de 300 anos. O proprietário já sabia que poderia haver algo ali e contratou arqueólogos para acompanhar a obra, mas mesmo assim, todos ficaram em choque ao encontrar de fato os restos mortais. A obra foi paralisada temporariamente para garantir o tratamento respeitoso e técnico dos achados históricos. Número 25. Aranha gigante no banheiro australiano. Kat, uma moradora da Austrália, levou um susto ao encontrar uma aranha enorme no banheiro de casa. O animal era uma aranha caçadora, espécie comum no país, mas que pode crescer bastante e causar medo até mesmo entre os locais. Com medo de agir sozinha, Kat tirou uma foto e postou em um grupo do Facebook voltado para amantes e especialistas em aranhas. Pediu orientações sobre como lidar com a situação, pois temia que a aranha pudesse cair em cima dela ou sumir no ambiente. A sorte foi ter notado o bicho a tempo. Número 26. Mofo tóxico e bilhete escondido alertam nova família. Jason e Carrie Brown compraram uma casa aparentemente perfeita. No entanto, pouco tempo depois de se mudarem, começaram a sentir irritações respiratórias e cansaço. Ao explorar uma parte escondida da casa, encontraram um bilhete deixado pelo antigo dono, George Leventus, alertando sobre mofo tóxico nas paredes. George e sua família também haviam adoecido no passado e decidiram se mudar rapidamente. O bilhete foi um verdadeiro salva-vidas para os Browns, que conseguiram resolver o problema antes de sofrerem consequências mais sérias. Número 27. Cratera gigante surge no quintal de casal aposentado. Um casal de aposentados que vivia no leste da Austrália teve um enorme susto quando, do nada, uma cratera se abriu no quintal da casa. O buraco começou pequeno, mas rapidamente se expandiu e passou a se encher com água. A origem da cratera é desconhecida e especialistas afirmam que é difícil prever até onde ela pode crescer. Vista de cima, a cratera ocupa praticamente todo o espaço do quintal e continua sendo monitorada pelas autoridades. Número 28. Mais de 150 morcegos saem pela chaminé. Na cidade de Chilliwack, no Canadá, uma família se mudou para a Casa dos Sonhos. Durante a vistoria antes da compra, não havia sinal de nenhum problema. Mas, após algumas semanas, mais de 150 morcegos começaram a sair pela chaminé. O mais assustador, eles não podiam ser removidos, pois havia filhotes raros entre eles. A família teve de conviver com os morcegos por pelo menos 6 semanas, até que os pequenos pudessem ser transferidos com segurança. Número 29. Escultura de tubarão no telhado vira marco em Oxford. Em Oxford, na Inglaterra, uma das atrações mais curiosas da cidade é o Haddington Shark, uma escultura de tubarão com quase 8 metros de comprimento saindo do telhado de uma casa.
O autor da ideia foi Bill Hine, um escritor e ex-apresentador da emissora britânica BBC, que criou o projeto enquanto tomava vinho com um amigo. A escultura foi concebida como protesto contra o bombardeio à Líbia e também como símbolo contra o uso de armas nucleares. Hoje, virou ponto turístico e referência cultural local. Número 30. Palácio Episcopal Medieval descoberto em quintal inglês. Na pequena cidade de River Lescombe, Inglaterra, Charles Poe contratou uma equipe para fazer obras em sua casa. Durante a escavação, encontraram vestígios de um antigo palácio episcopal do século XIII. A construção estava enterrada havia séculos e era considerada desaparecida. Arqueólogos acreditam que a estrutura representa duas fases importantes da história da cidade. A descoberta chamou a atenção de pesquisadores, pois o local era dado como perdido há muitos anos. Número 31. Casa armadilhada com vidro, pregos e cordas. Um grupo de interessados em comprar uma casa decidiu fazer uma visita ao imóvel. Tudo parecia normal no começo, mas conforme exploravam os cômodos, começaram a perceber detalhes muito estranhos. Ao subir uma escada, notaram uma corda fina pendurada, como se fosse parte de uma armadilha. Decidiram não prosseguir, e foi uma escolha sábia. Ao investigar mais, encontraram outra escada completamente coberta com cacos de vidro e pregos. Ninguém sabe por que alguém teria preparado esse tipo de armadilha dentro da casa. Teria sido para espantar invasores? Ou havia outra intenção por trás disso tudo? Número 32. Banheira cheia de cérebros mergulhados em formol. Uma imagem publicada no Reddit chocou milhares de usuários. Mostrava uma banheira aparentemente comum, mas cheia de cérebros humanos mergulhados em formol. O líquido, conhecido por seu cheiro forte e uso em laboratórios, era inconfundível. A postagem gerou grande debate. Alguns acreditavam que os cérebros fossem reais, possivelmente ligados a pesquisas médicas ou estudos anatômicos. Outros achavam que tudo não passava de uma encenação com modelos falsos. Até hoje, ninguém conseguiu confirmar a autenticidade da foto, que permanece envolta em mistério e causa desconforto em quem a vê. Número 33. Fantasia assustadora do Mickey em um porão sombrio. Uma foto que circulou por diversas redes sociais mostra um homem vestindo uma fantasia antiga do Mickey Mouse em um porão escuro e mal iluminado. A imagem viralizou como meme, mas gerou muitas discussões sobre sua origem. Vale lembrar que as primeiras fantasias do personagem criadas por fãs, especialmente nas décadas de 1930 e 1940, eram bastante rudimentares e causavam mais medo do que encanto. Em 2020, quando a Disney comemorou os 92 anos de Mickey e Minnie, essa foto voltou à tona e causou arrepios em quem nunca tinha visto. Número 34. Estudantes descobrem morador secreto no porão. Um grupo de estudantes em Ohio alugou uma casa para morar durante a faculdade. Tudo parecia normal no início, mas começaram a perceber sons estranhos à noite e o desaparecimento inexplicável de objetos. Desconfiados de que poderia ser um fantasma, decidiram investigar por conta própria. Para a surpresa de todos, descobriram que outra pessoa vivia ali. Um estudante desconhecido que usava um cômodo secreto no porão. O local estava decorado com uma cama, livros e até fotos em porta-retratos. Após a descoberta, os estudantes retiraram os pertences do invasor e trocaram a fechadura. Mais tarde, chegaram a conhecê-lo pessoalmente e decidiram perdoá-lo. Número 35. Poço medieval com espada antiga no centro da sala. Um casal britânico comprou uma casa vitoriana e, durante reformas no piso da sala, encontrou algo inesperado. Um buraco profundo de cerca de 3 metros. Quando resolveram investigar melhor, perceberam que se tratava de um antigo poço de origem medieval. Enquanto cavava mais fundo, o marido encontrou uma espada enterrada, provavelmente do século XVI. Embora sua esposa quisesse selar o poço por segurança, ele preferiu continuar as escavações, esperançoso de encontrar mais artefatos históricos. Agora, vivem sobre um pedaço literal da Idade Média. Número 36. Pombo-correio com mensagem codificada da guerra. Enquanto reformava a chaminé de sua casa em Surrey, Inglaterra, David Martin encontrou uma surpresa incomum. Restos de um pombo com uma cápsula vermelha presa à perna. Dentro da cápsula havia um papel contendo uma mensagem criptografada com 27 blocos de códigos. A notícia da descoberta se espalhou e chegou a profissionais especializados em decifração de mensagens. Depois de muitas tentativas,
um homem do Canadá finalmente decodificou a mensagem, que era um relatório militar enviado por um sargento britânico durante a Segunda Guerra Mundial, relatando movimentos das tropas inimigas na Normandia. Número 37. Objeto misterioso seria fragmento de meteorito. Duas irmãs que moravam nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos encontraram um estranho objeto enterrado no quintal da casa. Acreditavam que pudesse ser parte de um antigo meteorito que, segundo rumores, havia caído na região anos atrás. Embora parecesse plausível, especialistas que analisaram o material afirmaram que era apenas um pedaço de vidro moldado por calor intenso. Mesmo assim, a história ainda divide opiniões entre moradores locais. Muitos acreditam que o objeto é de fato parte de um corpo celeste. Número 38. Fantasma da bruxa de Delray aparece em vídeo policial. Um policial chamado Ted, patrulhando o bairro de Delray, em Michigan, entrou em uma casa abandonada após ouvir sons estranhos. Com a câmera ligada, subiu até o segundo andar e registrou o momento em que uma mulher de expressão sombria apareceu por trás de uma janela e desapareceu imediatamente. Rumores antigos dizem que a casa pertencia a Rose Veres, conhecida como a Bruxa de Delray, acusada de aterrorizar os vizinhos. Para completar, o policial encontrou no local uma página de jornal antiga que mostrava o rosto de Rose. Coincidência demais? Número 39. Coleção bizarra de esqueletos com asas. Durante reformas em uma antiga casa de Londres, uma descoberta macabra chocou os trabalhadores. No porão, encontraram diversas caixas com esqueletos em miniatura, todos com asas. A coleção pertencia a Thomas Marilyn, um aristocrata do século XVIII conhecido por suas ideias excêntricas. Os itens estavam organizados como se fossem parte de um museu particular. Alguns acreditam que ele mesmo criou as criaturas, enquanto outros ainda discutem se seria possível que algo daquelas dimensões existisse de fato. Atualmente, a coleção está em exibição no Museu de Criaturas de Maryland. Número 40. Sala secreta com aviso perturbador em casa de estudantes. Estudantes noruegueses que se mudavam para uma casa de aluguel notaram uma estante móvel na parede. Curiosos, a empurraram e descobriram uma porta escondida. Ela tinha um aviso colado: se você tem estômago fraco, não entre aqui. Ao abrir a porta, viram um alçapão, mapas da Europa e indícios de que pessoas haviam vivido naquele espaço por bastante tempo. Depois foi confirmado que o cômodo havia sido usado como esconderijo na Segunda Guerra Mundial. Apesar do aviso, o lugar serviu como refúgio histórico e talvez um lembrete sombrio do passado. Número 41. Pedra milenar é encontrada após 18 anos de busca. 2 historiadores amadores passaram quase 2 décadas em busca de uma pedra lendária mencionada em documentos antigos. Depois de muito esforço, finalmente a encontraram, coberta por grama e quase irreconhecível. Após estudos, foi datada com mais de 4.000 anos, sendo originária de aproximadamente 2.500 a.C. A descoberta foi celebrada como um marco arqueológico, e os 2 foram homenageados por sua dedicação e persistência. Número 42. 45 cascavéis debaixo da casa. Um homem entrou debaixo de sua casa para consertar um cabo elétrico, mas levou um susto quando viu algumas cobras. Chamou um especialista, que encontrou não apenas 2 ou 3, mas 45 cascavéis escondidas no local. Os répteis não haviam invadido o interior da casa, mas estavam confortavelmente instalados na parte inferior da estrutura. Por sorte, ninguém havia sido picado, já que o veneno da cascavel pode ser extremamente perigoso, até mesmo letal. Número 43. Milhares de tartarugas vivas em casa de 2 andares. Na ilha de Madagascar, um forte odor vindo de uma casa chamou a atenção da polícia. Ao entrar no imóvel de 2 andares, encontraram milhares de tartarugas vivas espalhadas por todos os cômodos. No total, foram contabilizadas 988 animais, incluindo espécies raras e ameaçadas de extinção. Todos foram levados para um centro de reabilitação. 3 pessoas foram presas por envolvimento com tráfico ilegal de animais silvestres. Número 44. Sino de igreja escondido por décadas é desenterrado. Enquanto cavava o quintal, um morador da República Tcheca bateu a pá em um objeto metálico pesado. Ao continuar cavando, encontrou um sino antigo, com inscrições religiosas. Após investigação, descobriu-se que o sino havia sido roubado de uma igreja há mais de 10 anos. Ele estava enterrado e bem preservado. Com mais de 350 anos de idade, o sino foi restaurado e hoje voltou a tocar em sua paróquia de origem.
Número 45. Família descobre câmera escondida em casa de aluguel. Uma família da Nova Zelândia alugou uma casa para passar férias na Irlanda. Ao tentar se conectar ao Wi-Fi, notaram um dispositivo com nome suspeito: IP Câmera. O pai, que trabalhava com tecnologia da informação, decidiu investigar e encontrou uma câmera escondida dentro do detector de fumaça, voltada diretamente para a cama. Casos semelhantes aconteceram em outras regiões, como na Flórida, onde um milionário foi preso por instalar câmeras ocultas em diversos imóveis alugados. Um alerta para quem viaja: sempre vale a pena inspecionar bem o lugar antes de se acomodar. E aí, qual dessas histórias você achou mais assustadora ou inacreditável? Já passou por algo estranho na sua casa? Conta aqui nos comentários que a gente quer saber. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!